Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. Essa é a nossa segunda aula. Hoje nós estamos falando sobre a disciplina de Educação Tecnológica Midiática. E hoje nós iremos começar, nós iremos falar sobre um assunto que se chama Design Thinking, tá? Então vamos retornar e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, à nossa conversa sobre esse assunto. Nós estávamos falando que o Design Thinking, ele consiste como principal objetivo resolver problemas, identificar um problema, conseguir encontrar formas criativas de resolver um problema específico. Mas por que uma empresa deve pensar como um design, né? Por que uma empresa precisa pensar como um design para resolver um problema? Nós já falamos anteriormente que o Design Thinking, o objetivo é você pensar como um design, é agir como um design. Mas por que uma empresa que não trabalha com esse segmento precisa pensar como um design, por exemplo? Pensar como um design pode transformar a maneira de produzir, por exemplo, uma solução para atender um cliente, um usuário. Quer saber como, né? Então vamos descobrir através das fases, das fases do Design Thinking. Então, para a gente compreender o porquê que o Design Thinking hoje é tão utilizado, a gente precisa entender quais são as principais demandas. Primeiro ponto, uma das primeiras fases do Design Thinking é prototipar e experimentar, mostrar-se sempre presente em qualquer implementação desse processo de resolução de problemas. Então, eu vou aqui até marcar uma palavra que se chama prototipar, tentar idealizar uma possível solução. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto que a gente precisa trazer, essas são apenas as fases básicas na realização de um processo de Design Thinking, mas existem muitas outras fases que são consideradas um padrão essencial. Por isso, nós vamos analisar algumas delas com um pouco mais de detalhes. Em todo Design Thinking existem pilares, existem estruturas principais que irão nos nortear para desenvolver uma estratégia de uma solução de problemas, tentar resolver uma solução de problemas, tentar encontrar uma solução de problemas, desculpa. Então, um dos pilares do Design Thinking, a primeira parte é empatia. Nós vamos falar sobre cada um deles, tá? O primeiro ponto é a empatia. O segundo aqui, que vocês podem observar, é definir. Mas definir o quê? Definir o quê? Quando o cliente chega até você, que você vai tentar resolver o problema do cliente, você tem que definir um dos principais objetivos, Você tem que saber definir qual é o problema. Idealizar, idealizar, tá bom? Ter ideias também é outro ponto importante. A prototipagem também é uma parte importante, idealizar uma possível solução. E a última é desenvolver a solução, encontrar realmente uma verdadeira solução para aquele problema. Então, vamos entender um pouquinho sobre cada um desses pilares. Quando a gente fala da empatia, quando a gente fala do pilar da empatia no Design Thinking, a gente precisa avaliar a solução dos problemas, deve ser feita de forma coletiva e colaborativa. Por isso a empatia, E por isso esse passo é tão importante. Então, identificar as necessidades de uma empresa de forma coletiva é muito mais fácil se você observar individualmente as necessidades. Então, é melhor você analisar de forma coletiva, colaborativa, os processos que precisam ser melhorados dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. A empatia é sobre se colocar no lugar do outro. No caso dessa estratégia, ver sob a perspectiva dos usuários. Então, tentar identificar as necessidades do usuário, dos usuários, dos colaboradores. Às vezes, quando uma pessoa vai desenvolver um software, o analista de software, ele precisa ter uma conversa com alguns possíveis usuários, como no caso dos usuários de uma empresa.
ele vai analisar e vai fazer uma entrevista com as pessoas para saber a real necessidade que eles têm. Porque, às vezes, quem está na gerência, né, não entende o processo de quem faz, no caso, o chão de fábrica, né, que o povo fala. É quem está na ponta, na ativa, diretamente com o cliente. Às vezes não sabe a necessidade de quem está usando o sistema. Então, normalmente, quem desenvolve as soluções precisa conhecer as reais necessidades de quem vai usar aquele produto. Quem nunca usou o produto, como é que vai saber o problema que ele tem? Não tem como. Você tem que conhecer quem vai utilizar, quais as necessidades da equipe que vai utilizar aquele produto que você foi contratado para desenvolver. Outro ponto, né? Um dos outros pilares da parte aí do desenvolvimento do Design Thinking é a colaboração. A colaboração, as experiências de todos os envolvidos se somam durante o processo de empatia e compreensão de um novo produto e seu público-alvo. Então, através dessa pesquisa, através de analisar todas as informações dadas por aquela equipe que realmente vai precisar utilizar o produto, você tem o quê? Você tem a experiência de vários envolvidos que vão te ajudar a ter mais ideias, né? Mais insights, encontrar soluções criativas. É como se fosse uma pesquisa de campo que você vai estar fazendo, né? As pessoas, elas são os pilares central, né? O pilar central. As pessoas elas são o pilar central do Design Thinking e por isso as equipes são multidisciplinares. Existem várias pessoas de diversas formações, provavelmente de diversas áreas, que trabalhando juntas consigam resolver um problema, certo? Nós temos também um outro pilar que é a experimentação. É a parte do experimento. É quando uma solução ela começa a ter um formato e ela vai iniciar o seu processo de análise, de verificação se realmente ela está funcionando. Vai começar a parte da experimentação, colocar as ideias em prática, tentar tirar tudo do papel. E, de fato, chegar o mais próximo possível de um feedback do consumidor. Então, no caso, normalmente, você pode criar um software, ainda não é a versão final, mas você colocou todas as ideias que você pegou, né, na parte da empatia, na parte do idealizar, e aí você vai colocar em prática todas aquelas ideias e você tem um produto, por exemplo. E aí não é a parte final ainda, mas você quer executar aquele produto para saber se precisa melhorar, né? Para antes de dar o resultado final, você pode fazer algumas melhorias. Então você pode colocar essas ideias em práticas. Podem aí iniciar a parte dos experimentos. E por fim, né, nós temos também a parte da prototipagem. Chegou a hora, então, de colocar as ideias em prática. Você já testou, você já fez uma análise de testes, né? Você testou se realmente aquele produto estava funcionando, estava sendo viável, se todas aquelas ideias que você teve realmente elas são corretas de acordo com a pesquisa que você fez. Então, agora chegou o momento de colocar as ideias em prática, né? E comunicar as ideias e seus elementos a todos os envolvidos dentro da organização, dentro da pesquisa. Bom? E aí, por fim, nós temos o último processo, que é a parte da implementação. Finalmente chegou então a parte de validar o produto. Então, a outra etapa foi a etapa da criação. Colocou a mão na massa, criou o produto. Ele está funcionando. Só que quando o produto funciona, não significa que o projeto acabou. Você nem sabe se aquele produto ele está atendendo às necessidades do cliente. Então, você vai precisar validar aquelas informações. Então, agora chegou a parte da implementação. Finalmente chegou a hora de validar o produto e gerar as percepções a respeito do que funciona e do que não funciona. Terão coisas que você só vai saber que não funciona quando o cliente for utilizar.
tá? E aí você vai precisar fazer reparos, atualizações. Por quê? Porque talvez pode ser que no processo inicial você pecou aí faltando algumas informações importantes, talvez não tenha se ligado em algumas dicas importantes que os usuários deixaram. Então, nem sempre um produto ele é 100% bem feito, né? 100% funcional. Sempre terão algumas atualizações que poderão acontecer ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, isso aqui é comum de acontecer. Assim, após os testes com os usuários finais, ajustes podem ser feitos. Esses ajustes aqui, eles fazem parte de qualquer produto, tá, pessoal? Qualquer produto que é lançado no mercado, qualquer produto que vai para uma empresa, é comum, depois que ele começa a ser utilizado, é que surjam atualizações, melhorias, porque com o uso do cliente é que a empresa vai perceber o que foi que não deu certo. E aí, ainda falando dessas fases, né, as fases do Design Thinking, existem muitas outras formas de se pensar o Design Thinking. E aqui eu trouxe para vocês alguns modelos, né, de como é que a gente pode, por exemplo, pensar. Então, relembrando, a empatia, que a empatia ela consiste na observação para a identificação de possíveis problemas, é o momento que você fica junto com a equipe, com a empresa, com as pessoas que querem o serviço, e você vai entender um pouco mais das necessidades que elas trazem, tá? Esse é um primeiro ponto. O outro ponto, pessoal, é o foco do pensamento, né? O foco do pensamento são, portanto, as pessoas. Além disso, a idealização é imprescindível, pois constrói-se o pensamento para a solução e para a problemática. O objetivo sempre, pessoal, no Design Thinking é ter um pensamento para resolver um problema, ter um pensamento criativo, ter um pensamento diferenciado, né, que melhor atenda a necessidade do cliente. Então, um dos principais pontos do Design Thinking é tentar retirar o máximo de informações importantes para as pessoas que forem desenvolver uma solução, ou criar um software, ou criar uma casa, uma construção, ou desenvolver, por exemplo, aí um esquema de iluminação inteligente em uma empresa, qualquer área que seja, pessoal, que a equipe utiliza Design Thinking, um dos primeiros processos que eles precisam fazer é entender a necessidade do cliente. E entender a necessidade do cliente pode ser aparentemente simples, quando o cliente sabe o que ele quer. E quando o cliente não sabe o que ele quer? E quando o cliente não tem nem ideia do que ele precisa? Você tem que ter métodos, né, formas de se envolver com a equipe para entender as necessidades. Talvez ficar alguns dias na empresa analisando como as pessoas trabalham para você identificar, estou percebendo bem aqui que essa equipe ela demora muito mais tempo para conseguir gerar um relatório. Por quê? Porque a equipe que trabalha na primeira parte do relatório está em uma sala, a outra equipe que valida o relatório está em um local totalmente longe, distante, que a pessoa precisa sair da mesa, se dirigir até a outra, né? Então, isso aí pode ser algo simples, mas não é, turma. Então, esses processos de resolver problemas, onde colocar as duas pessoas que trabalham com a geração de relatórios juntas, para diminuir o tempo de comunicação delas, poderia ser algo muito simples, né, de ser feito, mas às vezes não é pensado, porque a empresa não consegue identificar o problema. O pessoal aqui de cima, toda vez que precisa imprimir algo, precisa ir lá embaixo pegar o documento. Será que com isso, com esse sobe e desce, eles não perdem tempo, não perdem foco? O que nós poderíamos fazer? Colocar uma impressora, né? Nos 2 andares. Mas nem sempre as soluções são claras.
Então, é por isso que precisa estudar a necessidade do cliente, tá bom? E aqui, turma, nós temos também uma outra forma de identificar e de visualizar o Design Thinking, certo? Trouxe para vocês alguma imagem, e essa imagem aqui, ela é dividida em 3 pontos. Ela é dividida, né? Primeiro, na descoberta, depois nós temos aí a fase da ideação, e a outra fase, que é a fase da experimentação, tá bom? Nós temos aí, no caso, 5 imagens, e cada uma dessas imagens mostra um dos pontos que nós já conversamos. Então, a primeira etapa precisa seguir esse fluxo, tá, pessoal? Não dá para criar um projeto com Design Thinking começando com a validação, ou então começando com a ideação. Não dá. Precisa começar no processo, né? No processo cronológico, né? Seguir, no caso, a estrutura cronológica. A primeira etapa é a empatia. Como nós já conversamos, é entender o problema. Entender o problema do usuário, entender o problema do cliente. Essa faz parte da primeira etapa da descoberta, tá? A segunda etapa é a definição. Como podemos delimitar a principal oportunidade? Como é que nós podemos delimitar a principal necessidade? Então, delimitar o que é prioridade, o que não é prioridade, é importante nessa fase. Nós temos aí a ideação. A ideação. A ideação, ela foca em gerar ideias. É o tal do famoso tempestade de ideias, tá? Aqui é o objetivo, é olhar o problema, né, que já foi passado pela empatia, já entenderam a necessidade, já delimitaram qual é o problema que vai ser resolvido, porque não dá para resolver tudo no mundo, né? Tem que determinar o problema que vai ser desenvolvido, e a partir daí começa a parte criativa, né? O senso criativo, a ideação. Começa o processo de identificar várias soluções. E aí depois, cada uma dessas ideias, ela vai ser analisada e vai verificar qual delas é mais válida para resolver um problema. Ou a quarta etapa, nós temos a prototipação. A prototipação, que no caso é aí o início, né, de dar forma para aquele projeto. O início de dar forma para aquele produto. Construir protótipos para tornar ideias tangíveis, né? Criar um produto para transformar aquilo que estava no papel em algo real, em algo viável. Aqui ainda, nessa parte de prototipação, nós não temos o produto propriamente dito, feito, construído. Pode ter algumas ideias, algumas partes prontas, né? Alguma parte construída, mas nós não temos o produto ainda final, certo? Está ainda na parte de prototipagem. E nós temos, entre a prototipagem e o outro processo, nós temos a validação. Aqui, pessoal, na parte da validação, o objetivo, o produto, ele já está pronto, certo? Aqui o produto já vai estar pronto e já vai estar sendo utilizado pelo cliente. Só que ainda a empresa não pode largar, não. Ela precisa ainda estar em constante processo de observação. Porque nesse período de validação é o período que você, como empresa, vai observar se o produto está funcionando corretamente ou não. Se ele vai precisar de mudanças, se ele vai precisar de atualização, se você vai precisar adicionar algo a mais no produto, se vai precisar mudar de formato. Esse formato não ficou muito bom. Essa cor não ficou muito boa, o cliente quer que modifique a cor. Eu gosto muito, o Design Thinking, eu gosto muito de pensar ele
na parte da criação de sites. A gente consegue ter um bom exemplo na criação de sites. Então, primeiro, né, eu pego, por exemplo, chega um cliente para mim e fala, olha, eu quero um site onde eu consiga, por exemplo, falar sobre a minha profissão, fale tudo da minha área, fale, no caso, né, quem eu sou. Depois, eu quero que fale um pouco sobre a empresa, eu quero que fale sobre todos os segmentos que a empresa trabalha. Depois, eu quero falar sobre os produtos que a empresa vende. Quero um outro local que faça o cadastro dos meus clientes, que guarde a informação dos meus clientes. Aí o dono, né, o dono da empresa, ele vai começar a te fornecer um monte de informação. Essa parte aqui é a parte da empatia. É a parte onde você colhe os dados. É a parte da descoberta. É onde você está identificando as necessidades do cliente. Já a definição é depois que você organizou aquele emaranhado de informação que o cliente te passou sobre o site que ele quer que você desenvolva. E você vai começar a delimitar o que vai ter naquele site. Mas delimitar não no sentido negativo, tá? Aqui é no sentido para atender o foco que o cliente precisa. Depois que você definiu qual é o nicho que você vai trabalhar, normalmente o que terá nesse site, qual é a estrutura, pelo menos a estrutura principal que o site precisa ter, você vai começar a desenvolver o seu senso criativo, né? Conversar com a sua equipe sobre a parte criativa, sobre a parte de desenvolvimento, o que a gente pode trazer de novo para esse site, o que a gente pode trazer de diferente de recursos visuais para esse site, né? E muitas outras áreas. Então, pessoal, nessa parte aqui da ideação é onde surgem ideias de como melhorar aquele produto. Depois, você tem a prototipação. Nessa parte do protótipo, para a criação de sites, que é o exemplo que eu estou fazendo com vocês, é muito importante que você pelo menos mostre uma estrutura principal para o seu cliente, sabe? Na prototipação. Tem um lado bom e um lado ruim de mostrar para o cliente a prototipação, certo? O lado bom é que você consegue mostrar para o cliente como é que está o projeto, como é que o produto que ele está solicitando ele está sendo desenvolvido, tomando forma. Você consegue receber feedbacks, retorno do cliente. Olha, eu gostei bastante, né, dessa estrutura, mas eu estou percebendo que ainda você não colocou essa aba que eu pedi para você colocar o cadastro de clientes, né? Eu queria só que você alterasse a cor, não está na cor da minha logo, eu quero que você coloque todo o site na cor da logo da minha empresa. Então, pode ser que o cliente, né, dê algumas dicas importantes ainda na prototipagem. Não é o site final, ainda está tomando corpo, né, ainda está criando corpo, forma, porém, o dono, o cliente, no caso, já pode começar a ter uma ideia. Essa é a parte positiva. A parte negativa é do cliente querer mudar tudo. É querer colocar milhares e milhares e milhares e milhares de outras coisas. Aí você precisa ter a sua definição muito bem feita para isso, tá? Os seus pontos para mostrar para o cliente o que realmente ele precisa. Porque às vezes, galerinha, principalmente em desenvolvimento de software, desenvolvimento de sites, o cliente nem ele sabe o que ele quer, viu? Isso acontece muito. Então, você como profissional, se você fizer as outras etapas bem feitas, você vai ter mais segurança de falar, olha, cliente, você se lembra que a gente tinha conversado? Nós colocamos esses tópicos no site porque eles iriam atender essa e essa necessidade, tá? Então, é importante que você tenha uma prototipagem bem feita. No final, entre a prototipagem e a validação, na parte da validação, que é a experimentação, no caso, aqui, pessoal, o cliente ele já está utilizando o serviço, tá? Mas deixando bem claro que o objetivo aqui não é entregar o site e abandonar o cliente, não, tá bom?
Nessa parte da validação, é a última etapa do desenvolvimento de um projeto. Você ainda não terminou o seu projeto, certo? A validação, o cliente vai utilizar o seu produto que você criou para ele, no caso de um site. Você vai colocar o site para rodar na internet e aí você vai recolher informações do seu cliente. Realmente o site está atendendo às suas necessidades? Aí o cliente falou, olha, eu percebi que está tendo um problema na hora de criar um cadastro do cliente, não está salvando a informação. Ou, por exemplo, no local lá onde pede o CPF do meu cliente, ele está liberando eu colocar letras, achei muito estranho. Isso pode acontecer. Então, você vai começar a analisar alguns possíveis erros, porque pode acontecer, né? Erro de desenvolvimento, mas também pode ser que você identifique que tem algumas funções no site que nem seriam necessárias. Eu estou percebendo que isso aqui está muito redundante. Essa mesma informação tem em outro lugar. Nem era necessário tanta coisa assim. Ou melhorar ou desenvolver outra aba do site. Então, querendo ou não, nessa parte da validação, o cliente vai usar o produto e, de acordo com essa necessidade, você vai ter um retorno se ele é viável ou não viável, né? Ou precisa de atualização ou algo do tipo. E aí, galerinha, ainda falando sobre o Design Thinking, ainda a parte da aplicabilidade, o Design Thinking ele foi um método de pensamento crítico criado por Burnett, onde a implementação dessa ideia foi realizada nas escolas, onde o objetivo principal era ajudar os alunos de design a desenvolver uma metodologia para eles conseguirem da melhor forma resolver problemas. Portanto, é certo que um dos ambientes propícios para a aplicação do Design Thinking é o educacional, porque ele foi criado, né, com o objetivo de ajudar os alunos. Mas, além do ambiente educacional, esse método de pensamento crítico e criativo pode ser implementado em diversas áreas de conhecimento. E é sobre isso que nós estamos falando, na verdade, agora. Então, eu dei para vocês o exemplo da criação de um site, que pode ser utilizado o Design Thinking para ter as etapas bem definidas da criação de um site, tá bom? Ter essas etapas definidas é que faz toda a diferença em um projeto personalizado. A principal aplicabilidade do Design Thinking seria na área educacional. No entanto, pelo menos no Brasil, todos sabemos que essa não é a realidade. Na verdade, ele é muito mais utilizado nas empresas. O Design Thinking, ele torna possível que as crianças aprendam a pensar em soluções de forma criativa e interdisciplinar, pois incentiva o uso de ferramentas, né, autênticas para chegar em soluções significativas. Então, quando a gente fala de Design Thinking utilizado na educação, o objetivo é que as crianças elas deixem de aprender através do decoreba, tá? Através simplesmente da repetição do decoreba, mas parem para olhar uma questão, um problema que foi passado para ela, pode ser de qualquer atividade, qualquer matéria, pode ser de matemática, de ciências, de geografia, e tentem visualizar qual é o problema. Então, vamos imaginar que a gente traga uma história para as crianças, onde fala que existem várias pessoas que moram em regiões ribeirinhas, que ficam às margens de rios, que moram às margens de rios, e aquela população, ela sobrevive da pesca, da caça dos animais daquele local. Eles se alimentam, né, do que vem do rio, daquela região da natureza. Só que com o passar dos anos, aquela população ela começou a ser prejudicada, porque de alguma forma os peixes começaram a diminuir, as caças, né, os animais de caça começaram a diminuir, as chuvas já não acontecem mais de forma periódica.
E aí a gente lança essa situação para as crianças e perguntam para elas o que pode estar ocasionando esses problemas. E as crianças, ao invés de ter uma resposta já, aquela resposta já papum na língua, os professores, a escola vai fazer com que essa criança pense, né? O que pode estar acontecendo naquela região para ter esse problema? E ela começa a pensar, fazer um histórico, tentar imaginar o que pode estar acontecendo. E quais são as possíveis soluções? Então, no caso, as soluções já não estão prontas no quadro para a criança só ler, decorar e escrever no caderno. Mas as soluções elas estão disponíveis para eles pensarem como que eles poderiam resolver o problema da melhor forma. Então, é isso que está sendo falado aqui. Para a criança pensar e falar, olha, se os peixes estão morrendo, né, ou se não tem mais tantos peixes, será que o rio não está poluído? Então, uma das soluções é verificar se os rios não estariam sendo poluídos, por exemplo. Ou será o que está acontecendo com os animais daquela região? Será que não está tendo desmatamento ou algo do tipo? Então, tentar buscar soluções, né? Tentar buscar quais são, primeiro, os problemas, identificar os problemas e, depois de identificá-los, encontrar uma possível solução. Essa estrutura do pensamento crítico, ele é trabalhado através do design thinking. Além disso, incentiva a comunicação e o trabalho em equipe durante todo o processo. Com isso, foi comprovado que o aprendizado e o engajamento são aprofundados, porque aqui não existem respostas prontas, não existem soluções prontas. A criança, o jovem, o adulto, ele precisa parar para pensar, utilizar a criatividade. E isso faz com que o aprendizado ele seja mais significativo, tá? Tentar descobrir por si só algumas soluções. E aí, turma, nós temos também a utilização dessa metodologia na área empresarial. Atualmente, o mercado tem valorizado cada vez mais o capital intelectual de seus colaboradores, certo? Então, antigamente, simplesmente por você ter alguma habilidade, você poderia ser contratado. Ou simplesmente por você conseguir fazer perfeitamente uma atividade, você era contratado e ficava eternamente dentro da empresa. Hoje em dia, vocês já escutaram muito falar sobre isso, né? Nesses últimos meses aqui no curso. A gente bateu muito nessa tecla da necessidade da atualização profissional. A necessidade de se atualizar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, sempre se mantendo informado. Por quê? Porque o capital intelectual dos colaboradores hoje dentro das empresas é um dos pontos principais que chamam a atenção na hora da contratação, apostando sempre nele como um destaque, né? Além disso, o atendimento ao cliente e a resolução de problemas de forma inovadora é o que tem movimentado o mercado atual. Então, você saber como cativar o seu cliente, né? Como resolver os problemas do seu cliente de uma forma inteligente, inovadora, faz a diferença dentro das empresas. Com isso, surge o conceito de inovação disruptiva, que você pode conhecer nos temas de empreendedorismo e de inovação. Aí, turma, aqui eu trouxe para vocês alguns tópicos de como podem ser utilizados, como é que pode ser utilizado o Design Thinking na criação de sites, né? Como aplicar o Design Thinking à criação de sites? Primeiro ponto, esse método não vai modificar o que você sabe sobre a linguagem de programação e desenvolvimento de sites em si. Isso aí é muito importante. Você utilizar o método de Design Thinking não significa que você vai ser um expert em linguagem de programação, em JavaScript, por exemplo, ou em PHP, CSS,
que são algumas linguagens que são utilizadas para desenvolver sites. Então, ele não vai te fazer tu aprender linguagem de programação, não, tá bom? Ele não vai te fazer tu aprender linguagem de programação. O foco do Design Thinking não é esse. Então, esse método não vai modificar o que você sabe sobre linguagem de programação e desenvolvimento de site em si. Outro ponto, a mudança é na forma com que você aplica os seus conhecimentos. Então, precisar de conhecimento antes é importante. Eu quero começar a criar um site e eu sei que a metodologia do Design Thinking é assertiva, não tem como não fazer um site excelente. Então, eu vou utilizar o Design Thinking para programar um site em HTML e CSS. Aí, na hora, o site não sai bom, não sai nem da ideia. E aí você fala, não deu certo porque o método Design Thinking não presta, não funciona. Não foi isso que aconteceu. É porque a etapa que dependia de você e não do Design Thinking você não fez, que foi estudar a linguagem, né? Você já tem que ter o conhecimento prévio. O que você vai fazer com o Design Thinking é entender como é que você vai utilizar muito melhor o seu conhecimento. A mudança é na forma como você aplica o conhecimento, pois o foco é criar algo que realmente atenda às necessidades das pessoas, tá? Então, ter bastante atenção com relação a isso. Então, primeiro ponto, né? A proposta do Design Thinking é adotar as perspectivas do cliente. Então, antes de começar a desenvolver um site, olha um primeiro ponto que você precisa fazer. Você precisa, então, antes de começar a desenvolver um site, defina um planejamento centrado no usuário. O que você pode fazer até mesmo antes de conversar com o usuário? Estude primeiro a empresa que você vai trabalhar. Então, imagine que foi uma empresa de telecomunicações ou uma empresa que trabalha com venda de roupas ou com qualquer outro segmento. Você já sabe qual é o segmento da empresa. Então, antes de você fazer a reunião com o cliente, pesquise sobre a empresa, pesquise sobre o segmento, veja sites de outras empresas que atuam com o mesmo segmento, para você não chegar de uma forma crua, né, na reunião com o seu cliente. É importante para você ter até mais ideias, tá bom? Então, antes de começar o desenvolvimento de um site, defina um planejamento centrado no usuário. Para isso, é importante pesquisar os hábitos de navegação do público-alvo, suas necessidades, expectativas, características de quem vai utilizar aquele produto que você vai criar, no caso, aquele site. Uma ferramenta que pode auxiliar nesse processo é o mapa da empatia, que é uma espécie de analisador de cliente, né? Isso daqui, esse mapa de empatia, é um recurso que algumas empresas utilizam para conseguir identificar o seguinte: o meu público-alvo, o público-alvo que eu atendo são, por exemplo, mulheres de 18 a 45 anos, casadas, que tenham 2 filhos, por exemplo, né? Aí o que vai acontecer? Esse filtro, ele vai te dar quais são os assuntos que normalmente aquele filtro, aquelas pessoas, elas normalmente clicam na internet. Quais são normalmente os sites que elas utilizam? Quais são os conteúdos que elas gostam de consumir? Então, você já tem uma ideia do que os seus clientes gostam de receber, gostam de assistir, gostam de ler. Isso te permite você ter um pouco de ideias de como melhorar o teu produto, tá? Essa aí é uma das formas que é utilizado esse mapa da empatia. Outro ponto é a definição. Essa definição, este é o momento de compilar todas as informações que foram levantadas aí na etapa anterior. Essa etapa aí da definição
É como se fosse, depois que você fez a sua pesquisa de campo, que você organizou um pouco as suas ideias, que você entendeu quem era o seu cliente, o que é que o cliente espera daquele site, o que é que ele quer, como é que ele pensa que o site será. Você vai organizar os registros e identificar os padrões de comportamento, né? Elaborar as etapas que precisam ser feitas. Nesse momento, você vai analisar todas as informações a partir de um panorama mais realista sobre o público-alvo, tá? Sobre o projeto que vai ser desenvolvido. Depois de ter estudado um pouquinho aí o público-alvo, você vai fazer isso. Depois, né, a ideação. Aqui é que é o negócio. Aqui você vai ter que fazer uma boa pesquisa, principalmente de site, tá? Porque, pessoal, cada empresa tem um formato de um site bem específico, característico deles. Então, tem empresas que têm um site muito característico, a cor, a fonte das letras, como é que é o cabeçalho do site, como é que é a parte de menu do site. Tem coisas muito características. As cores que complementam, complementares. Então, tudo isso tem que analisar. Como é que você pode fazer isso? Faça uma pesquisa de campo. Analise outros sites. Não para copiar e colar, não. Quando a gente fala isso, não é para copiar e colar, não. Fazer igual, não. É para te mostrar até o que você não pode fazer. Porque até com sites feitos de uma forma incorreta, você aprende. Até com sites feios, mal estruturados, você aprende, porque você aprende como não fazer o seu. Então, nessa ideação, este é o momento de gerar novas ideias, de encontrar soluções que atendam efetivamente às expectativas do público-alvo, às expectativas do seu cliente que solicitou aquele site. Aqui a proposta do Design Thinking é reunir uma equipe diversificada para atender perspectivas distintas. Isso aqui é quando você tem uma equipe de desenvolvimento, tá bom? Aqui é quando você tem uma equipe com várias pessoas que cada uma trabalha no segmento. Uma vai ficar com banco de dados, outra vai ficar com o design das imagens do site, outro vai ficar com a parte de informações do cliente para colocar no site, redação, né? A parte de estruturar as informações. Então, tem empresas de sites gigantescas que na criação de um site, várias pessoas de diversas profissões estão envolvidas, tá bom? Mas isso não é a realidade de todo mundo. Tem gente que trabalha com desenvolvimento de site que ele faz tudo. Então precisa definir muito bem a etapa do desenvolvimento. Por isso que é importante ter as etapas bem definidas, tá? Para conseguir ter uma solução assertiva. Outro ponto, né? Composição da equipe. Garanta que a equipe é bem diversificada. Então, se você for trabalhar em uma equipe de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de sites ou de qualquer outro segmento que precisa de criatividade, não pode formar uma equipe que todo mundo seja da mesma área. Porque todo mundo vai saber muito do mesmo segmento. Então, quando você tem pessoas com diversificadas áreas de atuação, fica mais fácil de criar soluções, né? De ter novas ideias, de resolver um problema, pensamentos diferentes para discutir o mesmo problema, com visões diferentes. Então, isso aqui ajuda. Outro ponto, imersão. Definam quais os problemas que devem ser resolvidos, né? Antes de começar o brainstorm, antes de começar a chuva de ideias. Antes de começar a colocar suas ideias, tá? Tem que primeiro definir quais são os problemas que precisam ser resolvidos no produto, tá? Expansão. Imaginem inovações que podem ser feitas na criação do site. Inovações, criar coisas novas que nunca ninguém viu. Então, vamos tentar criar coisas inovadoras. Outro ponto, critério de seleção. Lembre-se dos critérios mais importantes, considerado aí o tempo de desenvolvimento e o custo.
Não vai pensar em criar coisas mirabolantes no site, sendo que o teu cliente passou um prazo de meses ou dias e um custo. Ele te deu o orçamento máximo que ele pode utilizar. Então, não vai querer criar coisas mirabolantes que você não vai conseguir entregar o produto para o teu cliente no prazo que ele precisa e não vai criar uma expectativa gigantesca para o cliente de um produto que com o valor que ele forneceu, tu não vai conseguir atender nem a metade, tá? Por isso que tem que saber ter muita atenção com relação a esses critérios aí, do que você vai fazer no produto. E outro ponto, o último, mas nada menos importante, na verdade ele é um dos focos, né? É o protótipo. Escolha 3 a 5 ideias que podem ser aplicadas num protótipo para validação. E aí você faz o protótipo, mostra para o cliente pode validar. Às vezes, por exemplo, no site, né, coloca 3 layouts diferentes para ver qual é o que ele se agrada mais, por exemplo, layouts diferentes do site, cores diferentes, formatos diferentes, para ver qual daqueles sites ele se agrada mais para você continuar o protótipo para validação do produto no final, tá bom? Então, esses aqui são outras possibilidades. E a etapa 4 é a prototipagem, né? A prototipação. Você já ouviu falar em MPV, né? Essa sigla, ela significa o mínimo produto viável. Na prática, é uma versão simples do produto final. Então, imagine que o cliente fala assim, olha, José Henrique, é o seguinte, eu quero que você crie um site para mim e eu quero que esse site, que você me entregue esse site dia 4 de setembro. E aí, eu não posso deixar de ter esse site rodando dia 4 de setembro. Dia 4 de setembro ele precisa pelo menos estar no ar. Aí o José Henrique chega para mim e fala, olha, professora Amanda, eu consigo lhe entregar o site dia 4 de setembro, eu consigo colocar ele no ar. Mas ele não terá todas as atividades prontas ainda, tá bom? Vai ser um site teste, só para os seus clientes já terem acesso, para você lançar o seu produto já na internet, mas eu consigo te entregar o site todo desenvolvido no final de setembro. Tá? Dia 30 de setembro eu consigo lhe entregar o site completo. Então, o que a gente pode fazer? O que o José Henrique pode entregar? Ele pode entregar o MPV, o mínimo produto viável. É uma versão simples do produto final. É o início do site, mas rodando, já funcionando. Só que, lógico, não está todo ainda, sabe? É ainda como se fosse uma estrutura inicial do site, que está bonitinha, já está funcionando, mas não é o final ainda, certo? Não é o final. Então, aqui, você já pode entregar para o cliente, e muitas vezes o cliente quer receber esse negocinho aí antes, tá? O MPV antes. No caso de um site, pode ser um mockup para apresentar como o conteúdo seria distribuído e avaliar se atenderia às expectativas do público. Poderia sim, tá bom? Pode ser só um mockup. No caso, esse mockup bem aqui que eu estou falando, que está sendo mostrado, são, por exemplo, o layout de tela. Então, fala, olha, o cliente quer o layout de todas as telas do site. A parte visual de como é que o site vai ficar. Aí você entrega mesmo no papel ou digital para ele ver a estrutura do site. O site nem está rodando. Mas no meu caso, que eu pedi para o José Henrique, eu quero o site funcionando mesmo já. Então, ele pode me entregar pelo menos a versão simples do produto final. É o mínimo produto viável, tá? O que tem as menores configurações possíveis. E até o final do mês, ele vai me entregar o site show de bola top das galáxias, por exemplo. Ok? A última etapa, que é a etapa teste,
que a etapa 5, etapa teste, é a última etapa da metodologia no caso do Design Thinking, que é a validação. Essa validação aqui, ela não é... Por que ela ainda está dentro da etapa do Design Thinking? Porque muitas pessoas podem achar, se eu já entreguei o produto, o cliente é que se dane, né? Tô querendo nem saber dele. Mas, na verdade, isso não é o correto. Na verdade, isso não é o aceitável, porque nenhum cliente que vai pagar por um site vai aceitar uma coisa dessas. Tá bom? Então, aqui, quando você for fazer o seu orçamento do seu site, você já tem que perceber que você vai gastar tempo com essa etapa da validação. Sabendo que você vai entregar o site para o seu cliente e você vai ter que fazer atualizações ainda nesse site, tá? No caso da criação de sites, este é o momento de colocar a nova versão do site no ar e testar a usabilidade. Então, o José Henrique, quando ele for me entregar o meu site dia 30 de setembro, ele não vai me entregar o site e vai me abandonar aí, não. Esse site ainda tem que estar no período de teste. Na cabeça dele, como desenvolvedor, ele está me entregando um teste. Eu, como cliente, na minha cabeça, eu tenho o meu site final. Na cabeça dele, ele sabe que é a etapa teste, que é onde eu vou testar todas as funções que o site possui. Vou colocar no ar e quem vai me dizer se realmente o site está funcionando é o cliente, são os usuários. E aí, através desses retornos, é que eu vou saber quais são as necessidades, quais são as mudanças, tá? Se você seguiu todas as etapas até aqui, a tendência é que o novo site tenha uma boa aceitação do público e atenda às suas necessidades. Então, a chance de, quando você faz todas as etapas corretamente, analisa a necessidade do cliente, investiga quais são as ideias, né? Elabora ideias inovadoras, desenvolve uma estrutura de protótipo, um mock-up, outras estruturas. Depois você cria um produto e coloca na mão do cliente para ele já utilizar, para ver funcionando. A chance desse produto ser mais aceito, tanto por quem te contratou, quanto por quem vai usar, é muito grande, né? Ser aceito. E aí o que provavelmente você vai fazer são pequenas atualizações, que isso é comum, isso é normal. Não acho que você vai criar um site e você nunca mais vai precisar mexer nele. É engano. Porque o público pode mudar, porque se for uma empresa que trabalha com moda ou com qualquer coisa que é modificado ao longo do ano, você vai precisar alterar cores, layouts. E outro ponto legal é que se você criou o site, você pode no contrato falar que você quer continuar permanecendo, né, fazer uma negociação com o cliente, que você vai permanecer dando a manutenção para o site. Você também pode fazer isso. Aí nenhuma outra pessoa vai mexer no site, né? Você vai continuar dando a manutenção do site para o cliente. É uma forma até de ter mais renda, né? Mais rentabilidade. Na prática, o Design Thinking ele é uma abordagem centrada no ser humano, que acelera a inovação e soluciona os problemas complexos. E a gente pode utilizar em diversas áreas de atuação. Tem pessoas, né? Tem o que é desejável, tem o que é eficiente e tem o que é viável, tá? Então, é feita alguma dessas perguntas para identificar qual é a necessidade de inovação, tá bom? Outro ponto, né? E quais são os benefícios que o Design Thinking pode trazer para você, né? Para a sua empresa, quando você for criar algum produto, o que ele pode trazer de novo para te ajudar? Primeiro ponto, soluções inovadoras e mais focadas no cliente. Não vai viajar na maionese, querendo resolver o problema do mundo se você não consegue resolver nem o problema do teu cliente. Então, o foco é o cliente. Segundo, velocidade na implantação das mudanças de processo da empresa.
Quando uma empresa utiliza o Design Thinking na estrutura organizacional, é mais fácil de encontrar soluções assertivas. Engajamento da equipe, a autonomia, porque quando uma pessoa da equipe sabe o que ela tem que fazer, sabe quais são os processos que ela deve seguir, ela se torna mais autônoma, tá? Ela tem mais liberdade, senso de criação. Outro ponto, a visão multidisciplinar, a visão de todos dentro e fora da empresa, de diversas áreas de atuação para encontrar uma solução específica para um problema. Incentivo ao erro e acerto, né? Visão do todo dentro e fora da empresa. Persistência, otimismo, criatividade, colaboração. Esses são alguns dos pontos que também o Design Thinking ele pode desenvolver, tá certo? E aí, turma, eu trouxe para vocês alguns exercícios, certo? Esses exercícios eu vou deixar disponível, tem tanto eles, o exercício, a questão, mas também tem as respostas. E aqui de já, todos eles trazem algumas coisas que falam sobre o Design Thinking. Dentre as metodologias para a inovação de negócio, podemos destacar o Design Thinking. Considere as seguintes afirmativas, tá? Referentes a essa metodologia. Quais estão corretas? Então, a primeira fala o seguinte: a técnica de personas consiste em entender o contexto do cliente a partir de suas vivências. A segunda afirmativa fala o seguinte: o contexto de prototipação requer o desenvolvimento de um protótipo ou um serviço que seja utilizável. O terceiro, o mapa de empatia é uma forma de visualizar o que o cliente faz, diz e pensa. E a quarta, as técnicas Um Dia na Vida e Sombra se enquadram na fase de imersão, tá certo? E aqui, turminha, nesse caso aqui, a alternativa correta, né, é a afirmação 3 e 4, tá? Afirmação 3 e 4 nessa questão específica, tá bom? Nesse material vocês terão outras questões que vocês podem estar levando para casa, como atividade de casa. Tentem resolver e na próxima aula nós iremos discutir essas questões, tá certo? Pessoal, tenham uma ótima tarde, fiquem com Deus e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.